aí, galerinha, beleza? Professor Alcides de Ciências passando para mais uma videoaula. Bom dia a todos. Bem, agora, como eu disse aí na nosso último encontro lá no chat ao vivo, nós vamos iniciar aí a distribuição eletrônica, né? Propriamente dita. Eu já falei para vocês de forma introdutória sobre esse assunto para facilitar essa videoaula, porque senão ela se tornaria muito densa para vocês e isso com certeza poderia dificultar a compreensão. Então eu já fui adiantando o assunto para que vocês cheguem aqui preparados já para o que nós vamos ver no dia de hoje, certo? Então vamos lá. Relembrando algumas coisas que eu já havia colocado para vocês. Todo átomo, então, ele é constituído aí de eletrosferas, né? Nós temos então a eletrosfera K, L, M, N, O, P e Q, também chamadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou também chamadas de níveis energéticos, também é outro nome bonitinho aí que os químicos chamam, né? Aqui é uma ilustração de um átomo, o que seria, na verdade, com um núcleo positivo e os elétrons circulando aí nas suas eletrosferas, né? Segundo o modelo de Rutherford Bohr, né, que nós vimos lá atrás. E essas eletrosferas, elas teriam uma capacidade eletrônica, digamos assim, né? Quando eu falo eletrônico, a gente lembra de equipamentos, né? Mas assim, eletrônico do ponto de vista de elétrons. Cada nível desse, o K, o L, o M, o N, o O, o P e o Q, então teriam uma capacidade máxima. Claro, não necessariamente uma mínima, podendo até muitas vezes ficar vazio, né? Então o K seria a capacidade máxima de 2 elétrons, o L de 8, o M de 18 elétrons, o N de 32, o O de 32, o P de 18 e o Q de 8. Nós temos que lembrar também que a última camada ocupada por elétrons, ela é chamada de camada de valência, ou seja, a última eletrosfera com elétrons. Por exemplo, se eu pego lá o lítio, né, que tem Z igual a 3, perdão, Z igual a 3, então o número atômico é 3. Então, se ele for eletricamente neutro, ele terá também 3 elétrons, e se eu faço a distribuição dos elétrons, eu ocupo então 2 elétrons aqui na camada K máxima e um aqui na L. Então, a camada de valência do lítio seria a camada L com um elétron apenas. Muito bem, então vamos para frente. Se nós pegarmos um elemento químico que tem número atômico igual a 6, o carbono, nós veremos que a distribuição dele no caso da neutralidade, ela ocorre da seguinte forma. Nós temos ali 2 elétrons na camada K e o restante então fica na camada de valência, que seria então a camada L, né? Onde eles circulariam, né? Então lembrando, né, tem que ser neutro, tá? Para ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. E nós temos aí algumas regras na distribuição eletrônica que nós temos que respeitar, galera. Olha só. A camada eletrônica, a camada de valência, deve ter no máximo 8 elétrons, tá? Ela não pode ter mais a última camada. Caso o número de elétrons seja maior que a capacidade da camada, por exemplo, a camada K2, o restante deve passar para a subsequente, como nós vimos lá no lítio, né? Ele tem eletricamente neutro, ele vai ter 3 elétrons, perdão, e isso faz com que 2 elétrons vá para a camada K e um elétron vá para a camada L. Muito bem. Quando restarem entre 9 e 17 elétrons na penúltima camada, você deixa somente 8 elétrons nessa camada e passa a diferença para a camada seguinte. E quando restarem mais do que 18 elétrons na penúltima camada, deixa-se 18 elétrons e passa-se a diferença para a camada seguinte. Bom, vamos ver um exemplo aqui, né? O exemplo sempre ajuda um pouquinho, né? Nós temos aqui um elemento com número atômico igual a 20,
tá? 2 com 8, 10, 2 com 8, 10, 10 com 10, 20. Muito bem. Esse aqui, então, esse elemento que tem número atômico igual a 20, se não me falha a memória, é o cálcio. Ele tem essa distribuição eletrônica que nós vemos aqui. Então eu coloco 2 na camada K, coloco 8 na camada L, que é a capacidade máxima, me sobra 10, né? Então olha só, eu tenho aqui entre 9 e 17 elétrons na penúltima camada. Então eu deixo 8 elétrons nessa camada e passo a diferença para a seguinte. Então por isso ele fica com a distribuição 2, 8. Eu tinha 10, então estou entre 9 e 17, deixo somente o 8 aqui e o restante eu vou para frente. Certo? Regrinhas aí que são super importantes, hein, gente? Se gravar essas regrinhas aqui, vocês terão uma ferramenta de ouro para a vida de vocês. E, claro, dentro desses níveis, que são as eletrosferas, eu também terei subníveis, que estão ali embaixo das eletrosferas. E para que nós possamos compreender esses subníveis, um cara chamado Pauling, ele criou o diagrama de Pauling, que ajuda muito a gente a entender isso. O que ele fez? Ele criou os subníveis, o 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 6P6. Nesta ordem, nós temos então os subníveis, de energia dentro dos níveis, que são as eletrosferas K, L, M, N, O, P, Q. Veja só, cada camada dessa, K, L, M, N, O, P, Q, tem lá o seu nível máximo, né, de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E isso também está expresso nos subníveis. Por exemplo, na camada K nós temos apenas um subnível que vai acomodar 2 elétrons. Olha aqui, ó, 2. Eu atendi esse subnível, eu vou passar para a próxima linha, onde eu tenho o subnível 2S2. O subnível 2S2, como todos os subníveis S, só vão ter 2 elétrons, máximo. Mas eu tenho aqui o subnível 2P6, então eu coloco 6 elétrons da camada L aqui, atingindo o nível máximo 8. Passo, então, para o próximo subnível, já na outra eletrosfera, para o subnível 3S2. S, então, é 2, no máximo 2 elétrons. Volto para cá, venho aqui para o subnível P, máximo de 6 elétrons, o subnível 3P6. Ah, não deu ainda, professor? Volto, então, para cá, para o 4S2, e assim sucessivamente, seguindo as linhas aqui. Esta ordem que está aqui embaixo, ó. Sempre seguindo essa ordem de distribuição, tá, gente? Sempre seguindo esta ordem. Muito bem. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? O ferro, olha só que interessante. Vamos pegar o ferro aqui. O ferro, ele tem como número atômico 26. Então, se ele está eletricamente neutro, eu tenho que distribuir os 26 elétrons segundo o diagrama de Linus-Pauling. Olha lá. Então, vamos lá. Começo por aqui, na camada K. 1S2, 2 elétrons, beleza. 2S2, 2 elétrons. 2P6, 3S2, 2 elétrons. 3P6, 4S2, 3D6. Então, eu encerro a distribuição aqui dos 26 elétrons. Se eu seguir sempre essa ordem na diagonal, eu nunca errarei. Então, é importante sempre colocar um embaixo do outro, fazer as linhas bonitinho, um embaixo do outro, seguindo aqui as eletrosferas que nós já sabemos. Coloque, então, numere os subníveis S primeiro, pule um aqui, os subníveis P, pule um aqui, os subníveis D, pule um aqui, 2 subníveis F.
sempre aqui vazio e aqui no D também sempre vazio. Aí você vai traçando as diagonais de acordo com a necessidade eletrônica e você vai ter então o caminho certinho dos subníveis eletrônicos, tá? Beleza, galera? Bom, e claro, nós já vimos isso também. Os íons, né? Lembrem, íon cátion é aquele que tem carga positiva, íon ânion é aquele que tem carga negativa. Professor, carga positiva tem mais próton que elétron. Professor, carga negativa tem mais elétron que próton. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 5 prótons. Quem tem 5 prótons? O boro. O boro perdeu 2 elétrons, então ele ficou com uma carga positiva 2, ou seja, ele é um íon cátion. Aqui eu tenho um átomo com 3 prótons. Quem que é o átomo que tem 3 prótons? O lítio. O lítio ganhou 2 elétrons, então ele tem uma carga negativa menos 2, ou seja, ele é um íon ânion, tá? E sempre que eu tiver ali representado um íon, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica com base no número de elétrons que eu possuo, tá, galera? Tudo bem? Tenho que lembrar disso. Sempre tenho que lembrar. Então, o número de elétrons, vocês já notaram, ó, vem aqui embaixo, do lado esquerdo, sempre ao lado do símbolo. Se esse elemento, aqui ele está neutro, tá? Se esse elemento vem com um maisinho, aqui significa que ele perdeu um elétron, ou seja, ele tem um próton a mais. Então, o lítio ele já não tem mais 3 elétrons, ele tem apenas 2, porque ele perdeu um elétron e ficou com 3 prótons ainda, porque ele ainda é o lítio. Então, eu só vou preencher o subnível 1s1. Sempre tenho que lembrar disso, tá? Para fazer a distribuição eletrônica e observar bem ali os elementos. Bem, e claro, né, gente, o que eu já falei, olha só, família ou grupo representa o número de elétrons na camada de valência. Falei na nossa última aula, na verdade. Família ou 1A ou grupo 1, 1 elétron. Grupo 2, 2 elétrons. Grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí já não respeitam essa regra, né? Grupo 3 ou família 3A, 3, 4 até a família 8A, que eu não havia incluso lá, mas também respeita, beleza? Então, sempre lembrar que estes grupos aqui representam o número de elétrons, então, que estão ali na camada de valência. Valeu, galera? Deixo para vocês aí, ó, os exercícios da página 236, 238, 239, 241, 242, 243. Quero que vocês postem só da 242 e 243. Valeu? Um grande abraço para vocês. Até a nossa chamadinha online aí para a gente conversar um pouquinho. Tchau, tchau.